Pois é, galera, voltamos aqui novamente. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura, né? Então hoje a gente vai falar aqui das simulações de desentendimento. Lembrando que a ideia aqui é esclarecer o que significa realmente a Red Pill, se baseando, né? Aqui ó, os textos do Nessahan, ele me dá aqui uma luz do que eu preciso falar. Então a gente está aqui para esclarecer de uma vez por todas. E a gente não tá aqui para odiar a mulher, que a gente não tá aqui para fazer guerra, nada disso. A gente está expondo um comportamento que é muito comum nas mulheres, né? A ideia aqui é focar o comportamento da mulher, porque muito se fala do comportamento do homem, né? O homem é isso, o homem é aquilo outro. E a gente acaba esquecendo que a mulher também tem seu lado profano. É exatamente isso que a gente vai revelar agora. Então a gente tá pegando aqui alguns textos do livro Guerra da Paixão, do Nessahan ali. Alguns falam Nessahan ali, outros falam outra Nessahan Alita. Eu falo Nessahan ali. Então, um ardil feminino comum e muito eficiente para escapar aos encurralamentos psicológicos consiste em se fazerem de quê? De desentendidas perante o que lhes dizemos, ao mesmo tempo que tentam incendiar mais a discussão pela via emocional. Então, como a compreensão do outro se faz necessário para que uma discussão prossiga, resulta que, deste modo, ficamos imobilizados na tola tentativa de fazer entender nosso ponto de vista. Por que ele fala aqui que a compreensão do outro se faz necessária para que uma discussão prossiga? Quando você fala, você abre sua defesa. Então, essa abertura de defesa faz ela entrar na sua mente. Por isso que nessa Hanlita fala para a gente falar pouco. A mulher, ela presta atenção em tudo que você fala. Tudo que você estiver falando, ela vai estar prestando atenção ali, né? Então, se ela perceber, de acordo com essa fala, e se ela compreender, ela fala assim, opa, eu falei isso e ele reagiu dessa forma. Então, eu já sei que esse aqui pode ser um ponto fraco. Entendeu? Então ela vai estar sempre ali estudando você. Vai chegar um momento que você não vai mais dar esse mole. Provavelmente no começo você ainda tenha essa debilidade, mas depois você vai ficar, a sua mente vai se metamorfosizar tanto que você vai acabar saindo assim com muita habilidade, né, com relação a esses encurralamentos. Então a compreensão do outro se faz necessária para que a discussão prossiga. Resulta que, deste modo, ficamos imobilizados na toda iniciativa de fazê-las entender nosso ponto de vista. Então é uma tentativa tola pelo simples fato de que a recusa em demonstrar entendimento, a recusa dela de demonstrar entendimento, já existe previamente. Então ela vai maquinar, ela vai premeditar. A mulher, ela, né, como ela trabalha no centro emocional, ela sempre vai achar, elas são estrategistas natas, né? Então ela sempre vai achar, ela sempre vai se precaver de alguma coisa que você fale, de alguma, né? Ela sempre vai se proteger, porque ela tem sempre um senso de urgência no sentido de que estou sendo atacada. Mulher sempre acha que você ou está dando a ordem a ela, ou ela está sendo atacada por você. Ela sempre vai achar isso, né? Então, ela vai recusar entender o que você está falando, porque justamente é um sistema de defesa que ela tem. Ela vai recusar o entendimento, mas ela vai saber que essa recusa é proposital, né? Por quê? Porque aqui, ó, o próprio cerne da estratégia de manipulação. Essa é a forma dela manipular. Quando eu falo uma coisa que você não entende, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar sempre uma argumentação melhor para te convencer.
E quando eu falo que não entendo, você vai sempre arrumar uma nova argumentação para me convencer. Então isso é que é né, essa fala que você vai se esforçar para fazer, para ela te entender, que é a perda de tempo, porque ela sempre vai, de propósito, não te entender para que você continue falando, mas ela está entendendo tudo. Inclusive, você está ensinando a ela como você é. Quando você está falando, tentando explicar, você está ensinando a ela como você é. Então você tem que trabalhar, nessa Harita vai falar já já, que você tem que trabalhar com o silêncio. Tem que ficar muito tempo em silêncio, mais tempo em silêncio do que falando. Porque quando você fica em silêncio, ela não sabe onde atacar. Ela não vai saber onde te atacar, né? Então, discutir ou conflitar, voltando aqui ao texto, discutir ou conflitar com mulheres é sempre uma dupla perda. Se as vencemos, isso será uma humilhação para nós, por ser um ato de covardia, né? Ai, meu Deus, você está vencendo uma mulher no argumento, você é um covarde, né? Então, se formos derrotados, será uma humilhação ainda maior. Então, portanto, elas são seres com os quais quase não se pode conversar muito. Você não pode conversar muito nem em períodos bons e nem em períodos de conflito. Então, não é à toa que aqueles que as procuram apenas para o sexo e as ignoram totalmente o restante do tempo se dão bem. Mas, Tiago, quer dizer que eu tenho que ignorar a mulher para eu ter sexo com ela? Não. Você vai, nessa Harita ainda vai falar sobre isso, mas você vai equilibrar a sua atenção com a sua falta de atenção. Então você, em um certo momento, vai se aproximar, em um certo momento você vai se distanciar. O momento de distanciamento tem que tomar muito cuidado, porque o distanciamento demais provoca vai esfriar a relação, né? E a aproximação demais você vai causar uma repugna, né? Você vai causar nela, pô, esse cara tá vindo muito, tá vindo com muita sede ao pote. Você tem que deixar ela na escassez. Só que não é aquela escassez egoísta, né? Toda mulher que fala que, deixa ele na escassez que ele vai te procurar. Se a mulher deixar você na escassez, se uma mulher me deixar na escassez, eu não vou procurá-la. Eu vou me distanciar cada vez mais. Agora, quando você percebe que você está deixando ela na escassez, você tem a obrigação de se aproximar. Que aí não vai ser uma atitude egoísta, né? E eu não estou dizendo que homem é melhor e mulher é pior. É uma tendência. É uma tendência que elas fazem isso. Né? Então, ignorar ela por maior parte do tempo e só procurar, né, na hora do sexo. Agora, isso não quer dizer que você tenha que fazer isso com todas. A gente está falando aqui de mulheres específicas, tá? Aqui a gente está falando de mulheres espertinhas. Se for uma mulher que te dá atenção, que é camarada, que racha a conta com você, que é parceira, aí você não vai fazer jogos, você tem que dar aquilo que ela tá te mandando, né? Aí você tem que ser justo. Se você não quiser mais, tudo bem, mas você tem que ser justo com a mulher. Aqui, todas essas estratégias que a gente está falando, todos esses comportamentos, a gente não está generalizando, não são todas as mulheres que são assim, né? Então, uma possível solução para esses casos de desentendimento fingido consiste em simplesmente ignorarmos o ponto de vista feminino e expormos nossas ideias de forma unilateral. Em outras palavras, vencemos a discussão quando não discutimos. Então, como é que você vai ignorar o ponto de vista dela e vai expor sua ideia? Vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com uma garota e ela falou assim, eu decidi não entrar em discussão com ela, mas ela falou assim, ela colocou um status de uma rifa. Nessa rifa, cada nome que você escolhesse, R$10 você pagava pelo aquele nome. E outra pessoa, R$10, tinha 100 nomes. Aí eu falei, 100 nomes vai dar R$1.000. Pelo menos eu vou ganhar aí um produto, né? Um prêmio
de equiparado ao que ela está ganhando. Eu sei que o presente não valia nem 15 reais, não valia nem 50 reais. Aí eu fui achar de perguntar a ela por que, que o presente não era proporcional ao que ela estava ganhando. Aí ela falou para mim assim, e daí? Paga quem quiser. Né? Aí quer dizer, esse argumento eu vou ignorar, porque ela foi grosseira. Né? Ela não foi educada, ela foi grosseira. Esse argumento eu ignorei. O que eu falei? Eu falei para ela assim, bom, bem que poderia ter sido um celular, né? Aí eu quebrei ela toda, eu não discuti, não... eu dei uma argumentação, eu usei uma argumentação que eu ignorei o ponto de vista dela. Se eu não fosse ignorar, eu ia falar assim, eu pensei na hora, né? Eu falei assim, pai, compra quem quiser e se eu quiser comprar? Aí você está falando para mim que você vai receber mais do que eu e eu vou receber um presente de 30 reais. Aí se eu ganhar, eu vou receber um presente de 30 e vou saber que você ganhou 1.000. Ou vou saber que você ganhou mais do que eu. Aí quer dizer, esse argumento eu ia discutir com ela, eu ia quebrar um pau com ela. Aí eu falei, não, bem que podia ser um celular. E não falei mais nada. E ela também não falou mais nada. Então é nesse ponto aqui que ele está falando. Né? Que eu expus minha ideia de forma unilateral. Você fala bem que poderia ser um celular, eu afirmei. Eu não perguntei, eu não debati, eu não falei nada, bem que poderia ser um celular. Então, em outras palavras, vencemos a discussão quando não discutimos. Agora tem que tomar cuidado, porque se você estiver num relacionamento e não discutir nunca com a mulher, talvez ela se sinta aí, né? Como assim? Ele não está discutindo comigo? Ela vai querer incitar a discussão. Então tem certos momentos que você vai ter que usar a discussão a seu favor. Você vai treinar para perceber se seu tom de voz está legal. Você vai treinar para perceber se você está sendo grosseiro, se você não está, se ela, qual é a reação dela, do que você está falando. Você vai deixar ela vencer em algumas argumentações. Não vai ficar querendo, né? Porque a gente tem uma tendência a sempre quebrar o argumento da mulher. A mulher perde no argumento lógico. Você sempre vai ser melhor do que ela na argumentação. Ela nunca vai te vencer na argumentação. Só que ela é uma inimiga entre aspas, né? Só que ela é uma inimiga, digamos assim, que ela não vai dar o braço a torcer. Ela vai querer quebrar o pau com você mesmo, ela dando resposta louca, maluca, sem sentido. Ela sempre vai querer quebrar esse pau com você. Então, por isso que é bom não discutir, porque aí você não discute, não tem discussão, mas tem vezes que você precisa utilizar essa discussão até para você se autoanalisar, verificar como é que você está, né? Se você está usando bem as suas estratégias, se você está se comportando bem, porque você precisa se autoanalisar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você não vai olhar mais o outro. A partir de agora você não olha mais o outro, porque antes você olhava. Não, mas ela que errou, ela que está errada, ela... não, você que está errado. É você que tem que se autoanalisar. Porque ela está usando você contra você mesmo. Se ela incita em você os ciúmes e você cai nessa armadilha, quem está sendo ciumento é você, não é ela. Ela só incitou a você. Por isso que a boca, né, quando ela fala, a defesa do homem é a fala. Você tem um poder da fala. Né? Esse poder tem que ser utilizado de forma correta. Você não pode agredir, você não pode ser grosseiro, você não pode, né? Até em certos pontos, você tem que horrorizar, que o Nessa Ralita ainda vai falar sobre isso. Você tem que horrorizar os argumentos, você tem que ser mais frio, mais grosseiro, digamos assim, né? Então você tem que utilizar sempre esse equilíbrio. Então, em um nível, aqui voltando ao texto, né? Em um nível mais aperfeiçoado, somos capazes de falar muito pouco durante a maior parte do tempo. De todas as maneiras, sempre que houver necessidade de informar algo importante e desagradável, devemos fazê-lo de forma imperativa, ignorando as tentativas de polemização. Então, quando você vai falar algo desagradável, você vai falar, pô, não estou gostando disso. Então, você tem que falar de uma forma assim, olha, não estou gostando disso e realmente a gente precisa tomar uma atitude com relação a isso. Ela vai tentar polemizar, ela vai tentar reverter esse quadro. E aí, se ela tentar, você fala, ó, já falei, eu não vou falar de novo. Pronto, acabou. E encerra. Você tem que ter em mente, mano,
que, por mais que você esteja com uma mulher, pode ser bonita, pode ser feia, pode ser capa de revista, pode ser maravilhosa. Você tem que entender que ela não é sua. As pessoas gostam de falar que é apenas a sua vez. Eu não gosto de usar essa expressão porque é a vez dela também, né? Que aí você se desvaloriza. Quando você fala que é apenas a sua vez, você se desvaloriza. É a vez dela também. Agora você tem que entender que você tem que ter ciência que você pode perder ela a qualquer momento. Então, não tenha medo de tomar uma decisão definitiva nunca. Se ela perceber que você está titubeando, se ela perceber que você está, não, calma aí, vem cá, vem pra cá, eu não quero, já era. Você tem que colocar na sua cabeça que você pode tomar uma decisão definitiva a qualquer momento, pode ter 10 anos de relacionamento. Ela tem que saber que a qualquer momento você pode terminar a relação. Tem que ter culhão para isso, tem que ter muita força para isso. E quanto mais tempo você passa com a mulher, mais apegado você fica, né? Quanto mais tempo você, né, conhece a mulher, sabe das coisas que ela gosta. A mulher é uma coisa que nos atrai muito. É uma coisa assim que tem que tomar muito cuidado, porque é por isso que elas conseguem ter esse poder enorme, porque realmente a gente se atrai de uma forma assim que perde realmente a parte consciente. Quando você vê, você já fez. E aí já é tarde demais. Por isso que você deve se precaver. É isso que a gente está falando aqui, né? É isso que a gente está ensinando aqui, né? Então, uma típica simulação de desentendimento ocorre quando, fingindo ingenuidade, as mulheres, não vou falar essa palavra aqui, né? Fazem de conta que não percebem as explícitas intenções dos machos que a rodeiam, recusando-se a reconhecer as implicações de suas atitudes escusas e tolerantes com relação aos mesmos. Então, mulher sempre vai fingir ingenuidade, mano. É típico delas. Elas vão dizer que são fracas, que são ingênuas, que são burras, que não tá entendendo nada. Pura mentira, mano. Mulher é um ser muito inteligente e intuitivo. Então ela sempre vai estar alguns passos na sua frente se você permitir. Se você não permitir, ela não fica, né? Mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. É um jogo que se você... Aqui a gente está falando das espertinhas, né? Mas é um jogo que você pode utilizar também com a sua esposa, com a sua namorada. Mas é um jogo que você tem que tomar cuidado, porque se você perde o controle, já era. Um erro é fatal, mano. Um erro é fatal. Você sempre tem que acertar. Não pode errar em nada. Você sempre tem que acertar. Não pode errar. E aí, se você errar, você vai ter que ter culhão para assumir seu erro, né? E mudar. E modificar. Pedir desculpa, pedir perdão e modificar. Agora, se você tiver uma preparação, né? A gente, mano, eu faço muitas leituras, tive muitos relacionamentos. Eu, com toda essa carga, ainda, né, fico, ainda fico balançado, ainda tem coisas assim que eu falo, porra, se ela tá fazendo isso, ela já tá me vencendo. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Então precisa ter essa vigilância, né? Então, elas escuta tolerante com relação às mesmas. Ao simular ingenuidade, ficam a salvo de qualquer acusação. Elas simulam ingenuidade porque também elas gostam de se vitimizar. Então a mulher ela vai sempre se vitimizar, ela vai sempre dizer, não, mas eu não estou fazendo isso, não. Eu estava, as minhas intenções são as melhores. E aí você tem que jogar na cara dela que ela está mentindo. Você não adianta você não adianta você se vitimizar, porque eu sei que você está mentindo. Agora, se você quiser continuar com isso, aí você vai continuar longe de mim. E aí que você dá a definição. Porque ela vai querer sempre brincar com o seu sentimento. Ela vai sempre querer brincar. E você não vai permitir. Brincar com a pessoa, tudo bem. Mas mulher gosta muito de brincar com o sentimento do cara. Ela gosta de fazer você sangrar. Ela gosta de te judiar. Ela quer que você se rasteje. Ela quer que você vire um verme. Então,
você precisa tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Porque se ela não conseguir isso, ela vai tentar de todas as formas conseguir. E aí que entra a Red Pill, e aí que entra a sua mudança de pensamento, e aí que entra você conhecer seu inimigo, inimigo entre aspas, né? Então, o desentendimento simulado as protege contra um confronto lógico direto de ideias, que ela perde, né? Um confronto direto lógico de ideias, ela vai perder. Então, o que as obrigaria a reconhecerem seus erros, né? Então, impede que descobramos quais são seus limites de compreensão e, desse modo, nos imobiliza. Ela não permite. Ela não permite. Novamente, encontramos aqui razões para sermos indiferentes em relação ao que pensam e para não nos apaixonarmos. Isso aqui é importante, porque dentro da paixão tem tudo de ruim. Dentro da paixão você vai se ferrar. Se apaixonou pela mulher, a intenção dela é que você se apaixone, porque quando você se apaixona, você acaba tomando atitudes erradas, né? Você acaba achando que ela é uma deusa dos seus sonhos. Então, assim, né, eu aconselho você não se apaixonar. Se você quiser se apaixonar, não tem problema, mas é uma coisa terrível que vai acontecer na sua vida, né? Então, inclusive, a gente vai falar como não se apaixonar, né? Então, sendo desapaixonados, seremos indiferentes. Sendo indiferentes, nossa paciência se multiplicará ao infinito e não teremos medo de forçar uma situação definitiva aqui, que eu falei. Então, situações difíceis como essa são verdadeiros quebra-cabeças emocionais e, mais uma vez, somente podem ser resolvidos mediante a tomada de decisões unilaterais encurralantes que as deixam sem saída. Então, hoje a gente fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui um comentário, coloca aqui um comentário se você já passou por uma situação em que a espertinha tentou fazer essas estratégias aqui que a gente falou no vídeo. Coloca aqui no comentário uma história, né? Deixa também aqui o seu like no vídeo para ajudar aqui na divulgação. E meu WhatsApp também vai ficar aqui na descrição. A gente faz um trabalho de consultoria, se você quiser, né? Eu já tenho alguns clientes que eu já atendo, né? Se você quiser, você pode entrar em contato comigo, a gente faz aí a gente marca uma data e a gente faz essa consultoria. A consultoria é um valor simbólico, tá? Mas ela não é grátis, beleza? Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, aquele abraço e tchau!